No ar, Minuto da Unicidade, com o pastor Tony de Souza. Olá, queridos, graça e paz da parte do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Muito bom dia. Hoje é terça-feira, 25 de junho de 2024. Até aqui nos ajudou o Senhor. Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Minuto da Unicidade. Você que acompanha aqui pelo YouTube ou pelo WhatsApp, recebeu o áudio através de um amigo ou então está no nosso grupo Minuto da Unicidade. Isso é muito bom. É um prazer ter você por aqui. E você que acompanha também à noite, né? Essa noite de terça-feira aqui pela Rádio Betel FM do Rio, 98,7. Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência. Você que está no YouTube, nós temos o link da Rádio Betel, o site da Rádio Betel. Mas você pode baixar também na sua loja de aplicativos, né? Baixe lá o aplicativo, que é muito mais fácil ouvir pelo aplicativo, pelo celular, a Rádio Betel. Eu faço um programa pela manhã, o Bom Dia Betel, acordando você com muita música bonita, louvores de melhor qualidade, sucessos do Brasil e do mundo. E, claro, à noite aqui no programa Nossa Voz, tá bom? Baixa o aplicativo aí na loja de aplicativos e ouça a gente, tá bom? No capítulo 9 do livro que eu escrevi, cujo título é Jesus, o único Deus verdadeiro, a maior revelação da Bíblia, você pode comprar esse link também através do canal Minuto da Unicidade no YouTube, aí no link abaixo tem esse livro aí para você à disposição, ou mande um zap pra gente, também tá o zap aí na descrição, entre em contato, tá no grupo, chama no particular que eu mando o e-book para você desse livro. No capítulo 9 eu falo do título Eu Sou, e numa parte do livro menciono duas perguntas preciosas que eu gostaria de fazer a você que está me acompanhando nessa oportunidade. Essas perguntas estão lá no livro, ou melhor, essas perguntas foram feitas pelo próprio Senhor Jesus. Está na Bíblia e eu relatei no livro. A primeira delas é Mateus 16, verso 13. Jesus pergunta para os seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Essa é a primeira pergunta, né? Ele dirige aos seus discípulos e pede para que eles tragam um relatório. Quando ele diz quem dizem os homens ser o Filho do Homem, ele quer saber dos seus discípulos o que as pessoas estão dizendo sobre a identidade dele. Olha só, isso é importante, porque ele pergunta: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Você está entendendo a pergunta dele para os discípulos? Ele chama o discípulo particular e pergunta: olha, quem que eles estão falando que eu sou? Resumindo, o que eles estão dizendo que eu sou? O que dizem de mim? Quem é? Quem sou eu? Essa é uma pergunta muito importante, porque o Senhor Jesus, mesmo sabendo a forma como nós cremos, ou seja, ele se revelando para os seus servos, para os seus filhos, ele quer saber se nós estamos inteirados ou por dentro do que as pessoas falam dele. Porque na época de Jesus, eu digo no livro, havia muitas informações que circulavam no meio do povo acerca da identidade dele. Qual foi a resposta deles? O que eles responderam para o Senhor Jesus? Senhor, vai lá, lê Mateus 16. Uns dizem que tu és Jeremias, outros dizem que tu és João Batista, outros dizem que tu és Elias, e ainda há alguns que dizem que diga que é Jeremias ou um dos profetas. Mateus 16, 14, ou seja, cada um fala uma coisa. E Jesus queria o relatório. Vamos ver se eles estão cientes. Eu digo no livro, talvez assemelhar Jesus aos grandes personagens do judaísmo poderia indicar reconhecimento. Entretanto, Jesus representava muito mais que isso. E por mais que os feitos dele superassem um dos grandes profetas que o antecederam, pelos relatos dos seus discípulos, percebe-se que as pessoas em geral não notaram essa diferença. Não é tarefa, digo eu, deste livro traçar o perfil das religiões, porém é importante ressaltar que na época de Cristo havia muitas informações desconcentradas relativas à sua verdadeira identidade. E eu digo, hoje não é diferente.
Há alguma diferença no dia de hoje? Porque você liga o rádio, você lê um livro, você vai para uma igreja, você vai para outra. Cada religião tem uma visão acerca de Jesus, é ou não é? Cada denominação tem algo muito a ensinar, nos ensinar sobre o Cristo. Por exemplo, já conversei com os kardecistas, por exemplo. Dizem que ele reencarnou até um ponto que ele não reencarna mais, atingiu uma supremacia, atingiu o seu limite, agora é o governador do planeta Terra. É o espírito responsável pelo planeta Terra, né? Assim como tem outros espíritos responsáveis por outro planeta. Vai vendo aonde que os caras vão, que a religião vai. E aí você vai pro Islã, foi um grande profeta, um grande homem, maior que, né? Um grande homem em Israel, e etc, etc, etc. E você vai consultando as religiões, cada uma delas tem algo a dizer acerca de Jesus. Vai chegar na Testemunha de Jeová, vai dizer, não, ele é o auxiliar de Deus, o braço direito de Jeová, que eu recebi um livro, uma revista deles, que dizia que ele era o sócio minoritário de Jeová, quer dizer, é o sócio minoritário, é sócio, e é um sócio pequeno de Jeová. Faça-me o favor, com todo respeito às religiões, mas cada uma delas tem uma definição. Quando você chega, por exemplo, nas religiões cristãs, né? Aí vamos para dentro do cristianismo, que em tese fala-se a mesma linguagem. Quem é Jesus para o cristianismo? A segunda pessoa da Trindade. Essa é a definição que se resume acerca da identidade, verdadeira identidade do Cristo. Quem é Jesus para a religião, para as religiões cristãs? E aí inclui-se a ortodoxa, a católica ortodoxa, católica geral, as evangélicas, a segunda pessoa da Santíssima Trindade. E aí, ele é a segunda pessoa mesmo? Jesus ocupa um segundo lugar mesmo? Ele diz, eu sou o primeiro e o último. Nunca disse que é segundo, em momento nenhum das Escrituras. Mas as religiões estão dizendo, segundo pessoa, é segundo. Na hierarquia é segundo. Mas não há hierarquia, mas mesmo assim ele é segundo. Faça-me o favor. Desde onde você dá o título para ele de segundo, né, ou segunda pessoa, tem-se uma hierarquia. Senão ele não seria o segundo. Dentro da hierarquia tem primeiro, segundo e terceiro. Mas não há hierarquia, porque os três são iguais. Se os três são iguais, como é que ele é o segundo? Faça-me o favor. É importante ter os relatórios, ver que Jesus fala para seus discípulos trazer um relatório. Será que Jesus não sabia o que falava-se dele? Aí eu te pergunto, ele não sabia o que estava falando dele? Claro que ele sabia, mas ele queria saber se os seus discípulos estavam cientes do que se falava acerca dele. Porque na medida em que você sabe o que se fala ou as informações que circulam acerca de Jesus, você pode desconstruir essas informações quando uma vez solicitado ou enviado a falar dele, porque nós somos enviados a falar dele. Depois da primeira sondagem, digo eu no livro, talvez seja por isso que Jesus, depois da primeira sondagem a seus discípulos, formula outra pergunta um tanto ainda mais comprometedora para eles. E vós, quem dizeis que eu sou? Mateus 16:15. Agora Jesus não está mais interessado com essa pergunta e saber o que as pessoas estão falando sobre sua identidade. Agora significa que ele está mais preocupado se seus discípulos conseguem ir além da opinião popular. De igual forma, somos convidados a perceber a diferença do que os outros dizem para o que vemos e conhecemos realmente dele. Será que podemos declarar, como fez o apóstolo Pedro, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo? Aí você vai me dizer, Tony, mas aí você está falando, pronto, a resposta de Pedro já dá um checkmate em você. Mas sobre esse assunto, neste livro que eu escrevi, lá no capítulo 7, eu abordo a questão das filiações. E na confissão de Pedro, a interpretação do texto está no âmbito do semitismo, isto é, Pedro confessa Jesus Cristo divino e não faz menção ao sentido ocidental da palavra no tocante a uma filiação literal. Isso é muito importante você analisar Filho de Deus dentro da cultura do Ocidente.
dentro da cultura do Oriente, não do Ocidente. A Bíblia trata a questão das filiações, meu prezado amigo ouvinte do programa Nossa Voz da Rádio Betel do Minuto da Unicidade. A Bíblia trata a questão das filiações diferente do que nós estamos acostumando a falar aqui, do ponto de vista literal. Se é filho, então porque tem um pai aqui, a questão... Não. Quando nós olhamos para Paulo falando aos Efésios, né? Outrora nós éramos filhos da desobediência. Em outras traduções, filhos da ira, filhos da perdição. Jesus chama os fariseus de filho do diabo. Vós sois tendes por pai o diabo. É literalmente, como dizem lá as religiões aí, os caras que falam na internet que é filho literal de Satanás, biológico, que o diabo fez sexo com Eva. Não é disso que Jesus está falando. Tem um vídeo no meu canal, Pastor Tony de Souza, sobre esse assunto. Então, filho da sabedoria, filho da riqueza, filho de Deus, no Oriente, na cultura bíblica, bem outros significados também, além do literal. Então, leia Filiações no capítulo 7 do nosso livro. Adquira para você adquirir conhecimento. Quando Pedro diz, tu és o filho do Deus vivo, Pedro não está falando que ele é filho de um outro Deus, até porque ele é o verdadeiro Deus e a vida eterna, como ensina João, 1 João 5,20. Como é que o verdadeiro Deus e a vida eterna é filho de outro Deus? Não pode. Nós estamos tratando do capítulo Eu Sou, um atributo exclusivo de Jeová. E aí, meu irmão, para terminar, ele pergunta, e vocês? Quem vocês estão falando que eu sou? É por isso que tem a proposta do Minuto da Unicidade, meus amados irmãos, para poder nós seguirmos aí, que ele tem essa preocupação. Ele se preocupa com o que você fala dele. Ah, mas eu não falo nada porque eu não sei, eu sei muito pouquinho. Então, vamos nos preparar para falar a verdade. Está faltando gente para dizer essa verdade nesse país. Hoje a internet está bombando, a internet está todo vapor, as pessoas estão o tempo inteiro no TikTok, as pessoas estão o tempo inteiro no Instagram, no Facebook, no YouTube. Vamos falar nas redes sociais que Jesus é Deus, que o batismo é em nome dele. Vamos chamar as pessoas para pensarem sobre o tema. E vocês, o que vocês estão dizendo? Todo mundo tem um celular na mão, todo mundo tem um meio de comunicação na mão. É impossível você ter um meio de comunicação poderoso que alcança dezenas, centenas de pessoas e não fala quem Jesus é. De verdade, e o mundo mergulhado na mentira e você não move uma palha, você não grava um áudio, você não faz um vídeo. Precisamos falar, Jesus é Deus. Ele se preocupa por isso. E vocês, e vós, quem dizeis que eu sou? Agora ele não está mais preocupado em saber o que estão falando dele, e sim o que você está falando dele. E é por isso que eu peço que você se junte a mim, no mínimo, para nos ajudar, então, para que nossa voz ecoa, vá mais longe. É por isso que eu insisto nessa questão, para que nós falemos essa verdade. Ele é o primeiro, o último, o alfa e o ômega, o princípio e fim. Vamos repetindo isso várias vezes, vamos bater água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Porque os discípulos deram suas vidas em prol desta verdade. Eu vou ficando por aqui, que você tenha um dia abençoado, você que está ouvindo pela rádio à noite, uma noite abençoada. Amanhã voltaremos aqui para o YouTube com mais uma edição do Minuto da Unicidade e na quinta-feira de volta aqui na Rádio Betel, porque amanhã não tem programa. Forte abraço, Deus abençoe a todos, até lá. Minuto da Unicidade.